Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que atenderam o nosso convite para poder participar desse bate-papo hoje, que inaugura um novo momento na vida política de São Luís, o movimento Diálogos por São Luís, inspirado no governador Flávio Dino, no movimento feito por ele, que inclusive culminou com a sua chegada até o Palácio dos Leões, e isso certamente serve de exemplo e de escola para que a gente possa repetir as mesmas boas práticas aqui em São Luís. Boa noite, deputado licenciado Rubem Júnior. Boa noite a todos que já estão ligados aí, nos assistindo. Um prazer muito grande poder participar desse momento que certamente ficará inscrito na história de São Luís, com muita correção, com muito o nosso pré-candidato a prefeito, Rubem Júnior. Ele escolhe uma metodologia, um caminho testado, vitorioso, que foi o movimento Diálogos pelo Maranhão. Esse movimento que mobilizou o nosso Estado, que debateu em cada cidade, com as categorias profissionais, com a população diretamente, que fez um diagnóstico da situação do Maranhão naquele momento e pôde, a partir dali, gerar uma grande mobilização social e política que fez com que o governador Flávio Dino fosse vitorioso para dar sequência, construir esta nova realidade que vem se construindo no Maranhão desde 1º de janeiro de 2015. Portanto, Rubem Júnior, parabéns pela iniciativa. É muito importante isso aí como uma marca do nosso partido, o PCdoB. É muito importante também porque traz consigo um sinal, que é o sinal de êxito, o sinal de vitória. Então, nós vamos percorrer São Luís, dialogar com o nosso povo, mostrar aos que não conhecem ainda o nosso companheiro Rubem Júnior, mostrar o quanto ele é preparado para ser o prefeito de São Luís. Não apenas preparado, como também uma pessoa absolutamente credenciada pela sua história de vida, pelos seus atributos pessoais, por sua capacidade já demonstrada no Legislativo Estadual, no Legislativo Federal, no Executivo Estadual do Maranhão. Portanto, é uma pessoa que eu tenho certeza que cumpre aquele figurino que os cidadãos e cidadãs da nossa cidade querem ver, que a cidade de São Luís quer ver para suceder o prefeito Edivaldo Holanda Júnior, uma pessoa com a qualidade, com o perfil do nosso companheiro Rubens Pereira Júnior. De modo que este momento agora eu realço como um momento de muita importância. Para nós do PCdoB, para os setores progressistas de um modo geral, para todos aqueles que vão estar com o Rubem Júnior marchando pelas ruas de São Luís para construir uma grande vitória. Queria apenas, Rubem Júnior, colocar mais duas questões rapidamente que julgo importantes para este momento. Primeiro é que muita gente se pergunta, o Rubem Júnior é candidato para valer? Eu quero dizer, tenho dito aos que perguntam se o Rubem Júnior é um candidato para valer, eu refaço, na resposta eu digo que a pergunta está incompleta, porque o Rubem Júnior é um candidato para valer, para vencer e para fazer muito mais por nossa querida São Luís. Esse é o espírito, esse é o ânimo. Nós temos tido, enquanto partido, uma presença forte na cena política de São Luís, temos militância, presença nos bairros, uma grande bancada de vereadores, uma bancada eleita em 2016 e depois incrementada por outros que vieram para estarem conosco. Os movimentos sociais, essa energia militante que há em São Luís, que é muito forte, desta ilha do amor, desta ilha rebelde, desta cidade que sabe que precisa continuar no rumo certo. E a segunda questão, Rubem Júnior, desse momento é que muitos nos perguntam, e o Rubem Júnior é o candidato do governador Flávio Dino? É muito importante esse debate, porque o Rubem Júnior é o candidato do partido do governador Flávio Dino. Daí já se começa a responder. Mas é óbvio que o governador Flávio Dino tem, nesse momento, a mesma posição que teve em 2016, uma posição de responsabilidade, uma posição de respeito ao arco de alianças que ele formou para ganhar a eleição no Maranhão, para se reeleger depois e para governar, e assim ele tem seguido. O mais importante desse momento é que o nosso companheiro Rubem Júnior, ele, como há outros, obviamente, candidatos que estão na base do governador Flávio Dino, mas eu tenho certeza que no percurso do debate, das andanças pela cidade, as pessoas é que perceberão o quanto que a candidatura do nosso companheiro Rubem Júnior está alinhada, afinada com os ideários do
governador Flávio Dino. Isso que é a grande lição que eu sei que nós vamos ter nesse período pré-eleitoral e durante a campanha. Então, é muito importante, Rubem Júnior, parabéns pela iniciativa. Este é o caminho certo, o caminho Diálogos por São Luís. Eu, como presidente do partido no Maranhão, eu tenho a honra de participar desse momento e dizer que o PCdoB não te faltará. Tenho certeza que ouvirás também do nosso presidente municipal, companheiro Júlio Pinheiro, a mesma afirmação. Mas muito mais do que a minha afirmação e a do Júlio Pinheiro, tu ouvirás disso de milhares e milhares de militantes do PCdoB em nossa capital e dos militantes dos movimentos sociais, dos setores médicos, dos intelectuais, dos profissionais liberais, daqueles que, com certeza, vão ajudar a construir um grande programa para que a gente possa disputar com muita qualidade as eleições deste ano e, em disputando com qualidade, com vigor, com força, construirmos o caminho inevitável para quem assim age, que é a vitória. A vitória, portanto, é que tenhamos muitos diálogos, produtivos diálogos, que esse diálogo pavimente o caminho que te levará ao comando de São Luís no Palácio de La Vardière. Grande abraço. Ativando o som. Obrigado, Márcio. Eu não esperava outra palavra de ti. Agradeço bastante. E a tua memória também de como foi o Diálogos pelo Maranhão. Olha, nós chegávamos em várias cidades do estado, às vezes tinha 10, 20, 30 pessoas. As pessoas podiam achar que aquele projeto político não iria dar certo, mas está aí. O governador Flávio Dino foi eleito e reeleito no primeiro turno. E não apenas venceu a eleição, mas construiu um grande plano de governo. E é essa escola que nós aprendemos a fazer política. Nós temos o Flávio, de fato, como um líder, como um exemplo, como uma referência. E aquilo que deu certo no Maranhão também pode dar certo aqui em São Luís. E, sem dúvida alguma, esse é o propósito do movimento Diálogos por São Luís. A gente, às vezes, acha que São Luís cresceu sem algum tipo de planejamento. É engano. Na verdade, São Luís sempre teve um forte sentimento de participação popular em diversos momentos da sua história. Nós tivemos, por exemplo, a revolta de Beckmann, que foi justamente porque a coroa, então, na época, não queria ouvir os comerciantes da cidade. E isso gerou uma revolta famosíssima. Mas não foi apenas lá. Agora, pegando mais recente, nós temos exemplo a greve de 51 e a greve de 79, são exemplos de momentos que nós tivemos muito caos institucional por falta de diálogo. Então, esse período de falta de diálogo não terá espaço conosco. O nosso campo político é aquele que acredita que tudo se faz melhor quando se faz a muitas mãos, quando se faz dialogando, quando se faz conversando com as pessoas, para encontrar novas respostas para velhos problemas, para fazer mais com menos. Esse é o desafio que a hora se coloca. E vejamos, o exemplo do Diálogos por São Luís, pelo Maranhão que o Flávio criou, ele é exitoso em várias frentes. Primeiro, do ponto de vista da mobilização. Foi incrível como nós movimentamos o Maranhão inteiro com esse movimento. Em algumas reuniões tinham 10, 20, 30 pessoas. Às vezes era um professor, às vezes era um sindicato, às vezes era alguém do movimento social, poucas vezes era alguém da classe política, mas a semente ficava plantada, a ideia ficava difundida e dessa forma nós conseguimos vencer a eleição em 2014 e em 2018. Mais do que isso, não adianta apenas ganhar a eleição. Tem que ganhar a eleição e fazer um grande governo. E isso é permitido a partir do diálogo, porque tudo aquilo de relevante debatido durante o Diálogos pelo Maranhão foi incorporado no plano de governo do Flávio Dino. E assim nós vamos fazer. As ideias que surgirem desse movimento, Diálogo por São Luís, serão incorporadas no nosso plano de governo, serão registradas na Justiça Eleitoral, para que a gente possa ser cobrado depois. E eu sou do partido do governador Flávio Dino, eu sou do PCdoB, que é o partido que mais cumpriu promessas, do governador que mais cumpriu as promessas, segundo o portal G1, no mandato passado. Analisaram todos os governadores do Brasil. Quem foi o que mais cumpriu o seu plano de governo? Governador Flávio Dino. É essa experiência que nós vamos repetir, que nós vamos replicar. Portanto, o Diálogos por São Luís nasce para democratizar o debate, para oportunizar que nós façamos essa discussão de forma transparente, de forma igualitária entre absolutamente todo mundo. E aquelas propostas que nascerem do diálogo, que a gente ouvir vocês, essas propostas serão incorporadas no plano de governo e podem me cobrar a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Porque com a bênção de Deus e com o apoio do povo, esse será um projeto
que vai ser vitorioso. Nós temos os melhores ideais, nós temos os melhores sonhos. Eu tenho uma coerência de toda a minha trajetória política. Eu sempre estive do mesmo lado do rio. Esse é o lado que eu estou. Eu fui da base de sustentação do governador Jackson Lago. Quando ele foi cassado, eu fiquei na oposição. Fui líder da oposição. Isso, inclusive, credenciou a vitória do Flávio em 2014. Ao chegar em Brasília, fui da base da presidente Dilma. Teve impeachment, teve denúncia contra o Temer, teve várias reformas ruins para o povo. E em todos esses momentos eu fui testado. E sempre me mostrando que eu estou à disposição para servir ao povo do meu estado, ao povo da nossa cidade. E o debate? Diálogos por São Luís. Nós iremos priorizar algumas áreas. E eu quero, inclusive, ouvir a sugestão de vocês. Nós temos uma ideia inicial do plano de governo, mas ele de nada serve se não tiver o apoio e o referendo da população. Então, eu quero que vocês mandem aí nos comentários, no inbox, pelo WhatsApp, de qualquer forma, qual tema você quer que nós debatamos no Diálogos por São Luís. Pode ser um tema específico, saúde, educação, segurança, e daqui a pouco eu vou falar de alguns deles, ou pode ser uma área geográfica. Eu quero discutir a zona rural, eu quero discutir o centro histórico, eu quero discutir cidade operária e cidade olímpica. Quem vai decidir os rumos da nossa pré-campanha são vocês. E é para isso, de forma compartilhada, com a humildade que sempre me foi característica, de pedir ajuda naquilo que a gente está precisando de ajuda, é que eu quero deixar essa pré-campanha na mão de cada um de vocês. Independente de ser militante do PCdoB, dos outros partidos que nos apoiam, de ser da política, de ser do movimento social, o que é importante é nós debatermos a nossa cidade. Chega de discutir de forma rasteira política. Da minha parte, não terá nenhum tipo de agressão. Nós faremos uma pré-campanha propositiva para debater ideias, para acrescentar, e quem vai ganhar com isso é a cidade de São Luís. E quais são os temas que nós iremos debater? Primeiro, e aí em função, inclusive, da pandemia. Por conta da pandemia, a gente vai mudar o formato do Diálogos. Era para ter começado em março, mas veio logo a quarentena, veio o lockdown, por isso que a gente teve que adiar para começar somente agora. E o primeiro ponto que nós vamos debater é o combate à pobreza na cidade de São Luís. E para combater a pobreza, a gente combate a pobreza com política assistencial, ajudando quem não tem, mas combate a pobreza aumentando a riqueza. Então é importante que nós façamos esses dois debates, mas nós temos que superar os indicadores de extrema pobreza da cidade de São Luís. Para vocês terem uma noção, meus amigos, mais de 400 mil pessoas em São Luís vivem com menos de meio salário mínimo por mês. Menos de meio salário mínimo por mês é a renda de mais de 400 mil pessoas na cidade de São Luís. Então isso nós não podemos encarar com naturalidade, tem que ser proposto algo para combater isso. A pandemia, com a crise econômica, vai agravar, vai aumentar o desemprego, vai aumentar a recessão. Temos que ter um prefeito que priorize o combate à pobreza. Tem gente que quer combater os pobres. Exemplo, o governo Bolsonaro. Não, nós queremos combater a pobreza. Exemplo, o governo Lula. O cara pode não gostar do presidente Lula, mas tem que admitir que foi o governo que mais combateu a pobreza na história do Brasil, que mais ajudou os pequenos, aqueles que historicamente sempre foram esquecidos e que pela primeira vez tiveram a ajuda do governo federal. E se o governo federal pode fazer isso, e o Flávio Dino também faz, o governo do Flávio é voltado para quem mais precisa, nós também vamos fazer um governo voltado para combater a pobreza na cidade de São Luís. Um exemplo é a questão da renda mínima. Eu discuti essa semana numa live com o senador Eduardo Suplicy, hoje vereador de São Paulo, que está na hora de nós debatermos a renda mínima. O programa Bolsa Família foi o primeiro passo no sentido de um programa de renda, um programa assistencial de renda garantida, mas é apenas um passo. Nós temos que ir além, nós temos que pensar no programa da renda mínima, ainda mais depois da pior crise econômica de todos os tempos. Talvez valha a pena a gente começar a renda mínima casando com o futuro das próximas gerações. E esse é o segundo eixo do movimento Diálogos por São Luís. Nós temos que pensar nas nossas crianças. Nós temos que pensar nas políticas voltadas para a primeira infância. A criança de 0 a 6 está no seu processo de formação. Tudo que ela pega nesse momento da vida, ela leva para o restante de toda a sua vida. Qualquer cicatriz nela, se for uma cicatriz boa, ela vai ter um futuro melhor. Se for uma cicatriz ruim, de abuso, de negação de direito, ela vai ter mais dificuldades. E a gente está falando nisso de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de segurança alimentar.
Cada R$1 investido numa criança de 0 a 6 equivale a R$7 se fosse investido em outras idades na vida daquela criança. Portanto, nós queremos boas cicatrizes nas crianças de São Luís, para justamente elas poderem ter um futuro mais digno. A criança que não tem como comer direito, que não tem assistência à saúde direito, infelizmente essa criança não vai conseguir crescer da mesma forma, não vai ter o peso adequado, não vai ter o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento intelectual adequado. O governo tem que priorizar, cuidar das nossas crianças. E só para a gente ter uma noção, em São Luís, são aproximadamente 40 mil crianças que são beneficiárias do Bolsa Família. Essas crianças têm, boa parte delas tem como único benefício da renda familiar os R$150 que recebe do governo federal. E algumas outras nem estão inscritas no cadastro único. Então, ou a gente olha para essas crianças, ou infelizmente, nós vamos perder mais uma geração para negação de direitos. E não é isso que nós queremos. O objetivo é fazer um governo voltado para quem mais precisa, para quem mais merece. E é justamente combatendo a pobreza e olhando para a primeira infância que nós vamos priorizar. Então vai ter um momento de diálogo só sobre primeira infância, vai ter um momento de diálogo só de combate à pobreza e desenvolvimento econômico. Mas tem outros pontos que nós temos que debater. Vou te dar um exemplo. Desenvolvimento urbano sustentável. Aqui a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando de infraestrutura, de mobilidade, de habitação, de saneamento, de esporte, de turismo e tantos outros assuntos. Porque nós temos que pensar em cidades inteligentes, nós temos que pensar em cidades sustentáveis e smart cities. Nós temos que pensar que com a pandemia vai mudar a configuração das cidades. Não adianta mais construir Minha Casa Minha Vida longe da cidade, sem ter nenhum tipo de serviço público perto. Chega na hora de um lockdown, por exemplo, as pessoas têm que fazer grande deslocamento. Por isso que o lockdown nunca teve o efeito que era esperado de todo mundo. Em alguns casos, as pessoas vão trabalhar de casa, home office daqui para frente. Vai ser uma realidade maior. Se a pessoa vai trabalhar em casa, ela não vai ter que se deslocar. Então, ela vai querer os serviços públicos no seu bairro. O seu bairro vai ter que ser mais completo. A gente vai ter que passar por um processo de adensamento dos bairros, tendo todos os serviços públicos em todos os principais bairros da cidade, funcionando como polos regionais. Isso vale para a economia, isso vale para a produção, isso vale para qualquer área. E essa é a tarefa que nós temos. Os indicadores de São Luís, por exemplo, 20% das moradias de São Luís são moradias precárias. Eu vi várias dessas tocando o programa do Cheque Minha Casa ou visitando comunidades onde nós entregamos o título de regularização fundiária. Eu vi várias comunidades que vivem hoje em palafitas esperando, por exemplo, a entrega de residenciais do governo Flávio Dino, que estão previstos agora para o mês de junho e para o mês de julho. Eu sei o quanto isso é importante e nós sabemos exatamente como priorizar esse debate. Nós temos ainda alguns casos, como, por exemplo, a questão do saneamento em São Luís, que tem que ser debatido com algum grau de priorização. Afinal de contas, o índice de desperdício em São Luís é muito alto. Essa questão da rotatividade, no ranking de 100 cidades brasileiras, São Luís está na posição número 83, o que é muito pouco. O prefeito Edivaldo teve vários avanços, como é o caso da frota de ônibus, alguns com ar-condicionado, bilhete único. Nós tivemos a questão da coleta seletiva de lixo, ecopontos, nós tivemos muitos investimentos no centro histórico, várias praças, algumas comunidades recebendo asfalto. Lógico que ele não fez tudo, mas ele vai entregar uma cidade melhor do que ele pegou. E isso vai permitir que amanhã, quando nós formos prefeitos, nós consigamos, inclusive, fazer uma gestão melhor do que o que ele fez. Porque ele já iniciou alguns avanços que precisam ser concluídos. Tem gente que só olha o que está de errado, tem que olhar o que está de errado, mas tem que olhar também o que está de certo. 2 assuntos que nós temos que debater necessariamente é saúde e educação. A gente pode debater tudo, mas se não debater saúde e educação, infelizmente, o nosso diálogo por São Luís terá sido incompleto. E esse debate eu quero a participação de cada um de vocês. Então, para dar alguns exemplos, na saúde, nós temos que priorizar a atenção primária. Apenas 44% das famílias ludovicenses têm a cobertura de atenção primária em São Luís. Ou seja, algo em torno de 600 mil pessoas não têm hoje essa atenção básica, que é justamente o que evita que, em muitos casos, a pessoa vá até o hospital. Você pode prevenir bastante, pode dialogar com os agentes comunitários, tem que ser feito um trabalho específico para ampliar a atenção básica de saúde, a atenção primária na cidade de São Luís, e nós vamos debater. Nós já temos algumas propostas, como, por exemplo, a Força Municipal de Saúde. Não tem a Força Estadual, que um grupo de médicos volante
fica percorrendo os municípios mais pobres, nós vamos ter a força municipal para percorrer os bairros mais carentes da cidade de São Luís, para poder ir para a zona rural, para não ficar dependendo sempre só da estrutura fixa. Isso só para dar um exemplo, além de investir em inovação. Na educação, São Luís hoje tem alguns resultados ruins na educação. Hoje está como a quarta pior capital do país quando se trata de ensino fundamental municipal. Então, nesse quesito, apenas 6% dos alunos do 9º ano chegam com um aprendizado suficiente, por exemplo, em matemática. Ou seja, alguns jovens não estão indo para a escola e os que estão indo não estão aprendendo o suficiente. E se nós não prepararmos essa nossa juventude, ela chegará no ensino médio já desmotivada, com um déficit muito grande, não vai ter oportunidade nenhuma de competir de igual para igual com os outros. Nós temos uma escola apenas em tempo integral na rede de ensino fundamental, na rede pública municipal. São 230 alunos. O governador Flávio Dino mostrou que dá de ampliar muito. Escolas em tempo integral, e nós faremos isso. Nós vamos ter um programa chamado Escola Massa, que é para nossas escolas serem padronizadas. Nem todas as escolas em São Luís têm biblioteca, poucos têm centro multimídia, poucas têm quadra, poucas têm laboratório de informática. Nós vamos ter um padrão de escola e vamos começar esse padrão de escola justamente pelas regiões mais pobres. Porque um problema que nós temos, por exemplo, em desenvolvimento urbano, é que nós temos uma carência gigante de espaços públicos à nossa disposição em São Luís, mas onde mais tem é onde é a área nobre. Onde mais precisa, que é para combater a violência, que é para a pessoa fugir da droga, a gente tem menos espaços públicos. Então, por onde nós vamos começar? Justamente pelas regiões mais pobres da cidade. O desafio é que praticamente todas as nossas ações têm um caráter progressivo e não regressivo. E não fazer para quem já tem. Nós vamos fazer para quem não tem, para quem mais precisa. Essa vai ser a prioridade que nós temos. E eu atuei assim durante minha vida inteira, em qualquer lugar que eu esteja. Ou como deputado estadual, como deputado federal, como secretário das cidades, metendo a mão na massa. A população não aguenta mais o gestor careta, que fica o tempo todo no ar-condicionado, engomadinho, arrumado. Não, tem que ir para a linha de frente. No nosso governo, eu não vou aceitar que alguém diga assim, eu gosto do prefeito, mas o secretário dele é ruim. Não, quem vai ser cobrado sou eu. Porque eu é que vou para a rua pedir voto amanhã, quando começar a campanha. Então, a responsabilidade do sucesso e de eventual erro será minha. Eu não vou terceirizar a responsabilidade, porque eu é que vou, de rua em rua, de bairro em bairro, assumir os compromissos, ouvir vocês, incorporar no plano de governo, e é essa a nossa expectativa. Foi assim que eu aprendi a fazer política, inclusive tendo como referência o governador Flávio Dino. Algumas áreas, a gente vai ter que ter algumas soluções transversais, como, por exemplo, é o caso da cultura. Nós temos que investir bastante na microcultura, aquela cultura que muitas das vezes é despercebida, que as pessoas acham que só pode pensar nos grandes eventos. Não. Tem que pensar nos grandes eventos? Tem. Mas temos que pensar também naquela microcultura, aquela que acontece de verdade nos bairros, aquela que às vezes precisa de uma ajuda de 200, 300, 500, R$1.000. Nós temos que investir muito no esporte, justamente porque o esporte é saúde, esporte é educação, esporte é segurança, esporte é lazer, esporte é um direito, esporte é vida. A questão do turismo, a nossa vocação de São Luís é uma vocação turística. Alguns assuntos a gente tem que tratar de forma metropolitana. Não adianta tu resolver o problema do trânsito e transporte em São Luís e não dialogar com o Ribamar, não dialogar com o Pasto do Lumiar, não dialogar com a BR-135. Ou tu faz de forma metropolitana ou tu sai perdendo. Se tu vai investir em turismo, por que tu vai investir só no turismo de São Luís? Se tu pode fazer um combo e divulgar as fronhas da Raposa, divulgar o turismo religioso de Ribamar, se tu pode divulgar o Munim e aproveitar que quem ganha com isso é o Maranhão inteiro. Então, alguns problemas. Outro, compras governamentais. É mais barato a prefeitura comprar sozinho ou a região metropolitana toda comprar? Óbvio que quanto maior a compra, mais barato é. E nós vamos liderar esse processo. O que São Luís quer, espera, precisa é de alguém para liderar a cidade, para enfrentar esses desafios. Desafios difíceis, especialmente por conta da pandemia. Mas eu me preparei a vida inteira para esse momento. Tem um monte de pré-candidato que sabe que vai perder a eleição, que é candidato só para poder disputar a eleição de 2022 de deputado. Não é meu caso. Eu disputei 2 de estadual, 2 de federal, nem pretendo disputar a eleição de deputado em 2022. Primeiro, porque eu vou ganhar a eleição de prefeito de São Luís. Nós vamos ganhar. E segundo, porque isso seria uma deslealdade com a população da cidade, a pessoa ser candidato, sabendo que perde, só para poder projetar seu nome para 22.
Isso vocês não contem comigo. O nosso objetivo é disputar para ganhar em 2020 e não usar a prefeitura como trampolim eleitoral. Outra coisa que nós temos que debater, eu já falei, saúde, educação, primeira infância, combate à pobreza, já falei de desenvolvimento urbano, já falei de várias transversais. Tem algo que a gente tem que pensar para a cidade de São Luís, que é inovação e futuro. Está na hora da gente olhar para frente, para os próximos 20 anos da cidade, com planejamento, com modernidade, com muita ousadia, para fazer aquilo que ainda não foi feito. Investindo muito em tecnologia, em transparência, em novas formas de governar, em novas formas de ouvir a população, em novas formas de fazer mais com menos, novas soluções para velhos problemas. Vou dar um exemplo, Porto Digital lá em Recife. É um exemplo que nós queremos trazer para cá. Eu fiz isso, inclusive, na Secretaria das Cidades. No programa Adote um Casarão, a gente pegou um casarão fechado e nós fizemos parceria com a iniciativa privada para a empresa adotar o casarão e botar ele para funcionar. 3 empresas de tecnologia vão se instalar no centro histórico. Algumas já começaram as obras, já começaram a fazer os projetos para poder, e só não avançaram mais por conta da pandemia. Então, são inovações. Custou alguma coisa para o Estado o Adote um Casarão? Zero. Praticamente zero. E nós vamos movimentar o centro, gerar emprego, gerar desenvolvimento. Todo mundo vai ganhar com isso, com uma nova ideia. É isso que eu tenho chamado de inovação, novas formas de fazer para fazer mais e para fazer melhor. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar. A gente já está se encaminhando para o fim. Hoje é só o dia de sacramentar o nascimento do movimento Diálogos por São Luís. Só falar aqui, Nilce Lima, no Instagram, falou saneamento básico com urgência. Próxima semana, Nilce, eu acho que a gente vai fazer um debate só sobre saneamento. Se for preciso até rediscutir com a CAEMA, a Prefeitura de São Luís pode, deve fazer isso. O ideal é que a gente consiga avançar. No Cheque Minha Casa, a gente priorizava justamente instalações sanitárias, porque a gente sabe que quando a pessoa tem um banheiro com dignidade em casa, melhora a saúde, melhora a dignidade da sua própria casa, melhora as condições de habitabilidade, até o IDH sobe. Então, o saneamento vai ser uma prioridade. O Laurindo de Jesus, do Instagram, também disse, a cultura não pode ficar de fora, vai ficar dentro. Semana que vem eu vou tocar três músicas de Bumba Meu Boi no cavaquinho, Laurindo, pode me cobrar aí. Eu não vou cantar, pessoal, porque eu não canto nada, mas tocar eu vou. E o Ribamar Coelho do Facebook perguntou qual a sua visão a respeito das creches. Nós temos que ampliar muito a situação das creches, superar as que não foram concluídas, ter outras formas. Lembra o Adote o Casarão no centro? Por que a gente não pega um casarão que hoje está fechado e coloca para funcionar uma creche lá no centro? Justamente para atender quem trabalha no centro. Eu estava conversando com o Partido Cidadania e eu olhei que eles botaram no plano de governo passado deles, por exemplo, creche 24 horas. Porque tem gente que trabalha à noite e não tem com quem deixar em São Luís. Então, todos esses pontos serão debatidos. Aquilo que eu puder fazer, eu vou dizer, vou inserir no plano de governo. Aquilo que eu não puder fazer, eu também vou dizer, pessoal, essa proposta é inexequível. Eu não vou colocar uma coisa pensando só em voto, pensando só na eleição. Nós vamos montar um plano de governo que seja factível, que seja executado. E esse é o nosso compromisso para fazer a partir desse nosso diálogo. O Washington Pereira diz, reforça a necessidade das creches na zona rural. A zona rural fala muitas vezes até em independência, em emancipação. E em outros casos estão se falando de reduzir o tamanho da zona rural no plano diretor. Antes da gente pensar em aumentar ou diminuir a zona rural, a gente tem que pensar em garantir direitos na zona rural. Esse é o nosso desafio. Se a zona rural fosse uma cidade, era uma das 10 maiores cidades do estado do Maranhão. Seria tratado com ainda mais força e ainda mais valor. E é assim que nós vamos priorizar. Vou avisar daqui a pouquinho sobre a webinar. Para a gente encerrar, pessoal, eu quero dizer como é que vai funcionar o movimento Diálogos por São Luís. A gente ia fazer essas reuniões presenciais, mas por conta da pandemia nós não podemos fazê-las de forma presencial. Então nós faremos essas discussões de forma virtual. Já é uma inovação. A gente vai ter que se adaptar e nós faremos diversas reuniões virtuais por temas, também com os pré-candidatos a vereadores, porque eu quero registrar uma coisa. A nossa pré-candidatura, nós temos os melhores aliados. Quando eu olho a chapa de pré-candidatos a vereadores, do nosso partido PCdoB, do DC que está conosco, do PP, do PMB, dialogando com Cidadania, dialogando com o PT, com outros partidos, eu tenho a convicção de que nós temos hoje o melhor time para fazer o corpo a corpo permitido na pré-campanha e na campanha em São Luís, e dessa forma sair vitorioso. Então, a partir de amanhã, nós vamos fazer diálogo com nossos pré-candidatos a vereadores, porque nós queremos ter uma bancada forte de vereadores na cidade de São Luís, já nos apoiando desde o primeiro turno.
Eu fui deputado, eu sou deputado, eu sei a importância de um poder legislativo forte. E nós faremos debates temáticos e também nós faremos debates territoriais. E para essa semana, eu já quero anunciar aqui para vocês em primeira mão. Na quarta-feira, 19h, o nosso debate, o primeiro Diálogos por São Luís, será sobre saúde. Nós vamos apresentar o diagnóstico, os indicadores da saúde de São Luís. Nós vamos convidar alguns debatedores para estarem apresentando a sua visão da cidade, 3 ou 4 debatedores, e depois nós abriremos para as intervenções de quem está assistindo. Pode ser por escrita e pode ser por fala, porque desse jeito a gente vai ter mapeado os problemas, apresentado as soluções e percorrer os 4 cantos da cidade mostrando que a gente sabe resolver os problemas. Não é alguém que vai sentar na prefeitura e vai dizer, deixa eu analisar a situação, eu preciso de um tempo para ver. Não, é alguém que vai saber exatamente o que fazer a partir do primeiro dia de governo. Então, na quarta-feira, será o nosso webinar. Eu acho esse nome tão bonito, webinar. Eu ainda preferia chamar de webinário. Afinal de contas, é um seminário na web, mas não sou eu que escolho o nome. Então, vai ser um webinar sobre saúde na quarta-feira, às 19h. Na quinta-feira, será o nosso... E aí, saúde, até por conta da pandemia. Por isso que nós priorizamos a questão da discussão de saúde. Na quinta-feira, será o nosso debate sobre educação. E eu quero ouvir a tua opinião, como é que anda a educação municipal, como é que está a realidade do seu bairro, como é que está o tratamento dos professores. Eu vou dizer o que eu penso sobre educação. Eu quero que tu acompanhe para ter certeza de que eu estou preparado para esse momento, que nós temos as melhores propostas, nós temos a melhor equipe e nós vamos debater essa cidade nos 4 cantos do jeito que ela merece, que ela precisa. Daqui a 10, 20 anos, falarão da eleição de 2020 de prefeito de São Luís. E nós vamos ter a honra de estar construindo essa nossa pré-candidatura juntos. Quarta-feira, saúde. Quinta-feira, educação. E na sexta-feira vai ser o nosso primeiro debate territorial. Em primeira mão, quero avisar aqui para vocês que a primeira região que nós vamos fazer o debate territorial será a região Itaquibacanga. Então, na sexta-feira, você da Itaquibacanga que está nos ouvindo, já se prepare para participar a partir das 19h do nosso debate sobre a área Itaquibacanga, para a gente poder incorporar o seu pedido no nosso plano de governo, registrar na Justiça Eleitoral, ganhar a eleição e ser cobrado, porque nós vamos fazer aquilo que está. Foi assim que eu aprendi com o Flávio Dino, especialmente no governo voltado para quem mais precisa. Por isso, meus amigos, eu queria comunicar para vocês, nasceu o movimento Diálogos por São Luís, inspirado na experiência do governador Flávio Dino, que deu certo para debater o Estado, ganhar a eleição e governar bem, governar para a maioria do povo. É assim que nós queremos fazer. Muito obrigado a todos, boa noite, que Deus nos abençoe e até quarta-feira, pessoal. Tchau, tchau.